Agora aqui no TAC Festival teremos um dos maiores artistas plásticos no Brasil hoje. Ele produz esculturas e grandes instalações imersivas, usando técnicas artesanais. Seus trabalhos mantêm sempre uma relação com a natureza e os ambientes criados viram locais de encontro, troca e reflexão. Seja muito bem-vindo ao TAC Festival, Ernesto Neto. Oi, pessoal. Hoje aqui no Arte no TAC é um prazer, uma honra muito grande para a gente, para mim também, pessoalmente, de ter o Ernesto Neto, que é um artista que tem uma trajetória incrível, que vem lá dos anos 80 e sempre se transformando e aprofundando o trabalho dele, e que eu admiro muito e que vai ser de grande valor essa conversa para vocês também. Vocês estão no TAC. Então, Ernesto Neto, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Opa, prazer enorme estar aqui com você, João, querido, aqui no TAC Festival. Então, é isso aí. Fico aqui à disposição de vocês. Tá. Ernesto, então, o TAC ele tem esse recorte que são alunos, né, do ensino médio, mas que estão já envolvidos num projeto, né, que é o TAC Festival, que eles estão desenvolvendo, empreendendo, né, iniciando projetos que são digitais e tem a ver com... Eles vão tendo outras palestras, estão envolvendo outros conteúdos que tem a ver com gestão, com coisas assim, do mundo, vamos dizer, corporativo. O Arte no TAC é para um pouco pensar fora da caixa, quebrar essa história, empreender. Às vezes tem muito mais a ver com ouvir a terra, né? Essa ancestralidade que está cada vez mais viva, né? E que a gente vê, né, nos desastres todos que estão nos cercando aí, que às vezes essa forma de empreendimento, de crescimento, talvez não seja uma forma que vai promover um futuro muito positivo. E sempre na sua obra, primeiro com toque, né, com um certo estar na obra, com uma forma de você fruir da obra que transcende a questão visual e mesmo a questão só escultórica, né, traz aromas. Isso veio desde o início da tua trajetória. E, de alguma forma, liga a pessoa as pessoas, né, todo o público, com esse caráter mais, vamos dizer, mais ligado ao milagre da arte, né, da arte da vida, né, mais ligado ao amor, talvez. Então, um pouco queria ouvir uma perspectiva sua sobre isso, né, sobre como é que você... que mensagem você poderia passar para esses jovens, e depois a gente vai passar por 4 das suas... Né, sua trajetória é enorme, você está presente nas principais coleções, expõe em todos os museus e muitos dos museus os mais importantes, né? Eu tive a chance de te ver também em vários lugares, em Londres, em Paris, né, no Pompidou, um universo enorme de ambiente, mas sempre mantendo essa coerência com o seu trabalho e com uma proximidade do público, né, com uma facilidade de acesso à alma da obra mesmo. Então, um pouco ouvir de você e depois a gente vai passar uns slides com essas quatro momentos mais recentes assim, da tua trajetória, né? Na oficina Brenan, na Bienal da Tailândia, em Lisboa, aqui no MAT, e também no Japão, no Forest Festival no Japão. Tá? Eu dou mais uma introduzida, mas na verdade eu quero mais te ouvir, assim como todos nós aqui no TAC. Que legal, João. Fico muito feliz aí com o seu convite e tentar compartilhar um pouco aqui do que a gente anda fazendo aí nesses tempos. Então, eu sou artista já há muitos anos, né? E assim, o que me move muito, que eu fui descobrindo com o próprio trabalho também, é essa relação do próprio corpo de uma continuidade do corpo com o mundo, sabe? A gente vive numa sociedade muito ligada ao mental, né? Assim, uma sociedade platônica, e onde a gente hipervaloriza a nossa capacidade intelectual, que realmente é incrível, mas a gente acaba deixando o corpo muito de lado, né? O Platão, ele dizia isso, que o corpo é uma coisa pobre, que não vale nada, a nossa mente é incrível. A nossa mente, né, tentando traduzir isso, a nossa mente, a gente consegue pensar um triângulo perfeito, né? A gente fecha o olho e vê aquele triângulo perfeito, a gente sabe que somando os ângulos internos do triângulo dá 180 graus, e uma série de equações
Então, existe toda uma racionalidade que é uma coisa assim muito especial da nossa turma Sapiens. Mas o corpo é o lugar do encontro com a vida. Assim, nada disso existiria sem o corpo. E o corpo é um lugar, sabe, do contato com o mundo, de sentir o mundo, de respirar, né? O mundo está entrando dentro da gente, né? O ar. A todo momento. Então, a gente está com uma conexão total com esse meio ambiente que nos entorna. E a gente é feito de vários seres, né? A gente sabe também, né? Graças à ciência e toda essa racionalidade, a gente do mundo ocidental, e isso se espalhou pelo planeta inteiro, sabe uma série de coisas que até dizem que os xamãs já conseguiam ver isso de uma forma diferente. Mas a gente sabe, por exemplo, que as células têm o DNA, que é aquelas duas serpentes espiraladas formando uma escadinha, e esse DNA ele é o mesmo em todos os outros bichos. Assim, tem uma variação do código, né? Mas assim, é uma variação muito pequena. Digamos que eu acho que uma porcentagem mínima do DNA é o que a gente conhece. A maioria do DNA é um DNA desconhecido, que a gente não sabe o que é, e que, curiosamente, os cientistas deram, não sei se eles ainda falam dessa forma, mas eles chamam de DNA lixo, porque como ele é incompreensível, ele ficou ali nesse lugar. Mas é pequena diferença, muito grande, muito pequena entre nós e o macaco, e entre nós e uma galinha também, é um inseto. Então, o nosso corpo é todo feito de células, e essas células todas têm o seu DNA ali, né? A gente estuda na escola, a turma toda já deve ter estudado isso, é claro. Mas a gente é feito também, e lá está o nosso código genético, né, que diz que eu sou o Ernesto, que o João é o João, né, que cada um é cada um. Mas a realidade, cara, é que a gente é feito, sei lá, não sei o número exato, mas é algo assim, 3 trilhões de células com o nosso DNA e 1 quatrilhão de células com outros DNAs, que não são nem a gente, bactérias, a maioria delas, necessárias, fundamentais para a gente estar vivo aqui agora. Então, a gente é um grande habitat dentro de nós, uma rede de comunicações e contatos e uma organização assim sublime, né? E não só a gente, todos os outros bichos. Todos os outros. Eu fico impressionado, sabe? Assim, eu tenho gatos em casa, tem um gato que faleceu faz 2 meses, o Bill, ficou lá 17 anos com a gente. Cara, eles são muito espertos, os gatos, sabe? Os bichos, eles têm tem uma sabedoria, sabe? Eles sabem muita coisa. Os pajés, os indígenas, na verdade, né? E todos os povos antigos, né? Todos nós já fomos indígenas, assim, qualquer sociedade, né? Era um contato muito grande com a Terra. A Europa, ela sofreu um processo de desencantamento, de desconexão com a Terra muito grande, em nome dessa racionalidade. Muita gente foi queimada, muita gente foi morta nessa história. Não só lá, quanto aqui também, né? Em nome de Deus e do cristianismo, várias populações foram devastadas e muitas vezes falando que era para salvar eles. Na África, os caras não eram cristãos, diziam, não, a gente vai salvar vocês. Eles faziam, pô, mas a gente não quer ser salvo, a gente está feliz aqui. Não, mas a gente quer também o ouro, ou o que tiver debaixo da terra, né? Diamante, né? Aquele lugar lá que tem muito diamante. Então, em nome disso, sabe? Em nome disso, dizer que ia salvar eles, mas na verdade estava roubando todo mundo. Mesma coisa aqui, quando chegaram aqui, né? Em nome de salvar os povos indígenas. Foram atrocidades, eles foram fugindo, né? Porque essa galera cristã é uma galera... Era, né? Não sei se ela ainda é difícil, agora é outro mundo que a gente vive, eu não quero entrar numa questão contemporânea, né? Mas cada um pode olhar por conta própria. Está todo mundo vivo, né? Vamos olhar para o lado e prestar atenção no que está acontecendo. Mas a galera que chegou aqui cristã era, assim, a turma mais violenta que já teve por aí, talvez, sabe? E vieram muito armados e tal. Então, existe toda essa sabedoria dos bichos. E os indígenas, eles realmente prestam atenção nos bichos. Por que está indo comer aquela folha?
A gente está indo naquela, então vamos provar, vamos ver o que é isso e tal. E com os trabalhos assim espirituais e tal, eles conseguiam desenvolver um conhecimento que é assim muito precioso. Inclusive, não sei se vocês sabem, 70% dos remédios que têm o princípio ativo vindo das plantas, eles têm origem indígena. Operações super complexas são feitas com curare, que é um veneno que eles colocam na seta, dá uma flechada lá no macaco, o macaco não fica agarrado lá na árvore, relaxa todos os músculos, o macaco cai, eles podem comer o macaco. Isso é usado para fazer operações no coração, altamente sofisticadas, super caras, e evidentemente que os povos indígenas nunca receberam nada por isso. Pelo contrário, né? Receberam bala. Né? Então, é uma coisa assim muito desequilibrada esse mundo social que a gente vive. E eu tento fazer escultura pensando no equilíbrio. Tanto esse equilíbrio dessa continuidade entre nós e a natureza, muito trabalhando com a gravidade, pensando na gravidade. A gravidade, ó, as coisas caem, sabe? Então, eu tento expressar a gravidade com as esculturas que eu faço. Vocês vão ver as fotos, elas estão sempre em estado de equilíbrio, né? Muitas vezes elas balançam, elas estão penduradas, lidando com essa gravidade, fazendo essa conexão do céu com a terra, né? Orunhaê, na cultura afro, né? Que é uma conexão muito importante, porque é a conexão da nossa raiz pé, da nossa copa, porque nossa origem são as plantas. Então, a gente é a espécie de filho das árvores. Toda a vida na Terra vem das plantas. Né? Começou no mar, com pequenas algas, e foi se espalhando por aí. Um dia eu estava participando de uma exposição lá em Bergamo. Bergamo é uma cidade na Itália, e ela foi uma cidade antiga, medieval, então no alto do morro tinha um castelo, que é onde o pessoal ficava lá dentro na hora que tinha guerra e tal, né? E tinha o povo que ficava cuidando da terra, plantando, comércio, era um pouco mais ou menos do que é a vida hoje, sabe? Tinha faculdade também. E tinha uma sala grande que o museu, o GAMEC, que é o Museu de Arte Moderna lá de Bergamo, eles, no verão, eles fazem uma exposição nessa sala, que é uma sala da comunidade, e da comuna de Bergamo, que é assim que eles falam, e ele é uma sala toda de pedra alta, uma coisa incrível, sabe? Muito antiga, do século XII. Curiosamente, essa sala se chamava Sala Comunale, quando ela foi feita. Sala Comunale é a sala comum, a sala para todos nós. Né? Mas aí no século XVI, com essa coisa toda da racionalidade, essa revolução e esse processo de desencantamento, de desconexão da Terra, inclusive desconexão dessa coisa de comunidade, sabe, tal, passou a se chamar Palácio de la Ragione, Palácio da Razão. Mas, enfim, eu estava lá, já estava no final do Covid, mas a gente teve que ficar em quarentena, eu e a minha companheira Lili, e aí a gente deu uma saidinha. Era o dia da abertura, não tinha abertura. A gente aproveitou, fomos até a borda da cidade, tomamos 2 copos de cerveja, eu estava até fazia anos que eu não bebia, que eu passei um bom tempo sem beber. E aí, quando a gente chegou de volta lá no hotelzinho dela para a gente, uma cozinhazinha, a gente ia fazer uma comida e tinha um sofá lá. Eu estava louco para deitar naquele sofá porque eu estava muito exausto, a gente teve uma montagem muito difícil, tempo muito curto, por conta da quarentena, que a gente teve que ficar 10 dias de quarentena. E aí, cara, eu deitei lá, deitei no sofá, e aí eu fiz assim, agora só falta uma coisa. Eu fiz um biquinho assim, sabe? Aí ele deu uma risada, veio e me deu um beijinho. No que ela me deu esse beijinho, eu tive uma visão. E uma visão, cara, que era da boca dela, era como se fosse uma boquinha pronta, subindo lá no alto, até o sol. E as folhas eram raios de sol, o fogo. E quando eu olhei para baixo, a boquinha, minha boquinha beijando ela, ia lá para a terra, lá embaixo, cheio de raízes no azul da água. Cara, e nesse momento eu tive essa compreensão de que toda planta é a expressão do beijo
entre a terra e o sol. As raízes na escuridão total, em busca da água, e a copa, folhas, na luz total, em busca do fogo. Fogo, sol é fogo, luz, essa luz que está batendo aqui em mim, em todos nós que estão aí recebendo a luz, é uma emanação de fogo. Né? Então, porque sol é quase um eufemismo. A verdade, aquilo é fogo. É uma bola de fogo em combustão, fusão nuclear, sabe? Átomos, a gravidade esmagando átomos de hidrogênio, apertando a eletrosfera, e aquele núcleo é muito forte a energia que tem para segurar, e na hora que o núcleo de um hidrogênio toca com o núcleo de outro hidrogênio, eles se fundem e formam um átomo de hélio. Gera uma energia brutal, e gera esse fogo todo, essa combustão infinita que não para, e a gente aqui rodando, né, em volta desse sol, e as plantas, sol, e o raizão lá embaixo, terra. Então, essa mistura de escuridão e luz. Tudo na nossa vida é mistura de escuridão e luz. É luz e escuridão. Não tem essa, a luz é boa, a escuridão é ruim. Não, a gente precisa dos dois. É noite e é dia, é masculino, é feminino, é yin yang, né? Yin yang é aquele símbolo do Tao, que é um símbolo bem importante, que é como se fosse um girinim, uma serpentezinha branca com um ponto preto, e uma serpentezinha preta com um ponto branco. As duas em comunhão, mostrando a necessidade total desse equilíbrio entre masculino e feminino. Então, é muito importante esse equilíbrio. E é muito importante numa sociedade patriarcal, machista, como a gente vive, o feminino, sabe? O feminino é muito importante e a gente está necessitando muito desse feminino, porque a gente está numa sociedade muito violenta, muito desequilibrada, sabe? Algumas pessoas com tanto, outras com nada, sabe? Um desequilíbrio social, um desequilíbrio ecológico, que está gerando um problema grave, guerra absurda entre as pessoas, guerras internas. O próprio Rio de Janeiro, né, tem uma matança de gente, que a gente sabe como é, e que é uma coisa assim, muito estranha, né? Porque que, inclusive, o Estado, né, nossas forças policiais, né, elas matam assim uma gratuidade, também a bandidagem também, sabe? É uma energia muito pesada que a gente está vivendo. Então, estou sempre tentando esse trabalho de equilíbrio, sabe assim, soprar uma energia da positividade, da luz, da alegria, da luz da sombra, né? Da luz dos dois, porque precisa dos dois. Então, é um puxando para cá, outro para lá, o equilíbrio tem sempre dois lados também. Tudo está se equilibrando. Vamos pegar, Neto, agora entrar as imagens das obras, porque aí você pode um pouco mostrar em relação a que as pessoas vão entendendo também, né? Alguns podem não conhecer o teu trabalho. Então pode passar a apresentação. Uma imagem primeira lá da oficina Brenan. Como é que foi um pouco falar sobre esse trabalho? Capidança baribema, capidança baribema, baribari, capidança baribema. Então, essa escultura, Capidança Baribenóis, ela aconteceu na oficina Brenan, que fica na beira do rio Capibaribe, que vem a ser um dos principais rios, o principal rio da cidade de Recife. É tão importante esse rio na cidade que eles dizem lá que o Capibaribe se encontrou com o Beberibe, que é um rio que vem de Olinda, que é do lado de Recife, né? São as duas cidades principais daquela região, e dali nasceu o mundo. E é uma coisa assim, muito forte, porque é um rio que o mar entra nele profundamente durante a maré cheia e depois sai. Mas é profundamente mesmo, anda quilômetros de distância. O rio começa a andar para dentro, e depois ele volta lá para fora. É um rio forte, um rio que sedimentou toda aquela terra que é a cidade de Recife, sabe? Durante anos, nas cheias, o rio invadia a cidade, e as cheias hoje em dia são todo um problema urbano, porque a situação é porque existe esse desconforto nosso,
né? A gente é aquele bicho, de todos os bichos, a gente é o único bicho que anda de roupa. A gente não consegue viver peladão, que nem o passarinho está peladão, né? A onça está peladona, o mosquitinho está peladão também, a borboleta. Toda a galera está pelada e a gente está cheio de roupa e se achando o máximo, né? Porque a gente acha que a gente é o cara ou a cara, mas os caras estão peladão aí. Não precisa de parede, não precisa de televisão, não precisa de óculos, não precisa desse monte de coisa que a gente precisa. Nem de arte eles precisam, porque a vida deles já é arte. Então, nesse lugar deles, tem esse rio. Os rios são serpentes, né, em movimento, são veias, são canais de comunicação. E o Capibaribe está, coitado, sofrendo muito, né, como todos os rios das cidades, estão todos poluídos. Parece que civilização é sinônimo de rios poluídos. É uma coisa assim, grave para a gente que se acha tão esperto e civilizado. E aí eu já tinha feito alguns trabalhos com chita, mas esse foi o primeiro trabalho grande que eu fiz com esse tecido chita, que é, por acaso, esse tecido que eu estou usando aqui nesse colar. E a chita é esse tecido dessa cultura popular, dessa cultura forte, né, enraizada na terra brasileira. E o Brasil é essa mistura, né, cara? Assim, é uma coisa afro-indígena europeia, né? E principalmente a cultura afro-indígena, que é a cultura que fica à margem do contrato social, digamos assim, e que fica cantando e dançando e rezando para manter essa conexão com a terra, né? Então, a grande sorte que a gente tem no Brasil é que a gente tem uma cultura afro muito forte e uma cultura indígena muito forte que mantém essa conexão com a terra. Então, a pequena porção que cada um de nós tem de indígena e africano, ou a grande porção que cada um de nós tem de indígena e africano, cria essa possibilidade de conexão, que é uma coisa muito importante para esse mundo civilizado, tecnológico, que está cada vez mais se distanciando. Então, ao mesmo tempo que a ciência nos faz descobrir que a gente tem um aquecimento global, que a gente está vivendo um problema climático que é insustentável, o tipo de vida, principalmente que as nações ricas ou as pessoas mais ricas levam, porque gastam muito mais energia do que os mais pobres, ao mesmo tempo que a gente está vivenciando isso, a gente está, como se diz, descobrindo isso, mas se distanciando dessa conexão. Então, essa exposição foi feita em frente ao Rio Brenan. A gente fez um canto, uma dança, trouxe o maracatu, que é um ritmo muito importante lá da terra. Vamos passar, só pedir para a equipe aí passar o slide para ter uma noção maior da obra. Opa, legal. Então, tá vendo? Isso aí é essa performance que a gente fez de trazer as folhas, que a escultura ela é cheia de folhas na barriga dela. Assim como instrumentos que a gente tem, instrumentos de maracatu, né? Tem as alfaias ali para as pessoas tocarem, sentirem o som também quando estão dentro da sala. Eu gosto de criar trabalhos onde as pessoas possam se comunicar com o trabalho, sabe? Tocar o trabalho, sentir o cheiro do trabalho, ter essa relação corporal dentro desse princípio de tentar trabalhar essa continuidade do nosso corpo, do corpo da Terra. Tem mais? Tem mais. Passa mais um para a gente ver lateral, exatamente. Então, a gente chamou também a galera do Ipatinga Cultural, que a gente conheceu lá para fazer essa pintura desse rio representando o Capibaribe. A Libélula fez uma pintura lá no fundo também. Então, a gente também trouxe essa galera para... E o Maracatu Real da Várzea que está tocando aí com a gente. Meu querido amigo Rodrigo Schofield, meu mestre aí de batucada, o estudo samba. A gente, uma vez por semana, a gente toca na bateria do Balança Marmicai. Tem 4 professores, né? O Ricardo Cotrim, Mangueirinha, que vem a ser um dos diretores da Mestre Mangueirinha, da bateria da Vila Isabel. O Pedro Ivo, que também é um diretor lá da bateria da Mocidade, e o Scofa, o Schofield, além do Ricardo, que são outros grandes mestres também do som. E essa é a nossa escultura, nosso barco na terra em forma de serpente. Para mim, ela é uma espécie, uma mistura de serpente com um boi, sabe?
tem esse chifre aí, sabe? Então ela ficou com essa coisa, o boi é essa coisa forte na cultura brasileira, né? Tem a festa do boi lá no Maranhão, o boi bumbá, assim, eu me envolvi um pouco com essa festa, de conhecer um pouquinho. E a compreensão que eu tive, eu não sei se vocês sabem, quando eles fazem um ritual, eles têm um momento, depois de passar a noite inteira cantando, dançando, a caça do boi e tal, finalmente encontra o boi é aquele boi, né, que uma pessoa carrega, que é humano, né, matam o boi simbolicamente e eles tiram o sangue do boi. E o sangue do boi é um garrafão de vinho, sangue de boi, que todo mundo entende. E esse entendimento, para mim, foi muito interessante, porque quando eu tive alguns anos, passei anos tendo um convívio bem próximo com a comunidade Runicuim, que é um povo indígena lá do Acre, assim como Yawanawá, Tucano também, mas principalmente com o Runicuim. Quando eu cheguei lá a primeira vez, eles falavam, tudo é sagrado, tudo é sagrado. Eu entendi que eles estavam querendo dizer para mim que o sagrado não está lá longe no céu, o sagrado está em todo lugar, né? E, pô, principalmente na terra, que é coisa mais sagrada do que a terra, que nos alimenta, né? Que nos dá vida. Sem a terra, a gente não existe. E a outra coisa era que a alegria é a cura. Mas, quando essa história do boi, o que eu entendi um pouco dessa festa do boi é de trazer esse sagrado para a terra também. O boi é esse bicho da carne, é o bicho que dá símbolo do alimento, né? Todo mundo gosta de comer carne. Eu nem como hoje em dia não, porque a carne, cada bife, são 15 mililitros d'água que gasta, né? Então eu comecei a achar que não comer carne eu ia ajudar a esse problema todo que a gente vive de superaquecimento da Terra. Mas, continuando, o boi, ele tem essa coisa forte, né? Ele pisa na terra, ele machuca a terra, então ele tem esse contato com a terra. Então eu sinto que era uma maneira de trazer esse sagrado para a terra. Sabe? E as folhas que tem dentro, desculpa. Fala. Tem essa folhagem, tava curioso para perguntar isso, atropelei, desculpa, mas essas folhas são folhas sagradas também? Como é que foi isso? Toda folha é sagrada, tudo é sagrado. mas elas são folhas do jardim. Tem uma floresta em volta da oficina Brenan. O velho Brenan, Francisco Brenan, foi um grande artista ceramista que ele teve essa sorte de ter herdar essa fábrica da família e poder desenvolver um trabalho bem importante sem ter que se debater com o mercado e aquele problema todo que é viver sendo artista, né? Que você tem, o artista tem essa relação com o interior, né? Com você mesmo, com estar no mundo e tal, mas também de realidade. Como que eu vou sobreviver disso? Será que alguém vai se interessar pelo meu trabalho? Tem um livro do Heidegger chamado Origem da Obra de Arte, bem interessante. Ele diz, quando que a obra de arte acontece? Quando o artista faz ou quando alguém dá valor a ela? Porque se ninguém dá valor à obra que você faz, a obra que você faz vai sumir. Agora, se alguém dá valor, talvez ela vá para uma coleção, alguém cuide dela, quem sabe vai ficar num museu um dia, vai estar em algum lugar, porque tem gente valorizando aquele trabalho. Então, é assim, é bem interessante. É claro que, para mim, a obra acontece quando o artista faz, porque eu sou artista e tal. Mas existe essa realidade do mundo. Como viver disso tudo? Mas essas folhas são folhas do ambiente todo da Floresta Brenan, que eles cataram lá, um monte de folha, e a gente fez esse ritual. Elas estão simbolizando a vida, com certeza, a vida da onde nós viemos, das folhas que filtram a luz e que transformam, junto com a água das raízes e dos sais minerais e tudo isso aí, no ar que a gente respira, né? Elas deram... A terra era inabitável para a gente. Esse ar era todo veneno. As folhas passaram milhões, talvez bilhões de anos, limpando esse ar. E continuam fazendo isso, né? A gente sabe que... Vamos passar para a próxima exposição, que é essa aí, na Bienal da Tailândia. Como é que foi essa experiência, Ernesto? Então, a Tailândia é um país muito incrível, é um país maravilhoso, eu acho. Eles têm uma letrinha completamente diferente da gente, parece as minhoquinhas, que não dá para entender nada que está escrito. Mas eles estão assim lá na Ásia, né, do outro lado do planeta, são 12, 14 horas de diferença de fuso, uma coisa assim, 10, sei lá.
Mas, enfim, ela é um país muito tropical. Eu nunca me senti tão à vontade num país por conta do clima. Eu nunca tinha imaginado que o clima me faria me sentir tão à vontade. Então, a gente às vezes nem se dá conta do quanto é importante o clima na nossa vida. Mas o clima é muito importante. Então, lá tem um clima que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, florestas, folhas enormes, sabe, tal. E quando eu cheguei lá, eu fui logo em vários templos budistas, porque eles são budistas lá, né? Buda é esse grande ser que se iluminou. Buda quer dizer isso, aquele que se iluminou. Ele era um sujeito muito rico, lá da príncipe, e o pai protegia ele. Bom, teve umas coisas que aconteceram que umas profecias, então o pai queria proteger dessas profecias e não sabia bem o que era, e ele vivia num palácio cercado, nem sabia que tinha pobreza, que as pessoas morriam, ficavam velhos e tal, não sabia nada disso. E aí um dia ele queria sair, ele acabou saindo, ele descobriu isso tudo, ficou muito chocado, voltou, ele era um cara assim, muito especial. Um dia ele abandonou tudo e foi virar monge. Tinha muitos monges lá, a cultura de monge, de líderes espirituais, ou talvez líder seja uma palavra exagerada, mas pessoas que entregam a sua vida à espiritualidade, é muito comum na Índia, que é da onde ele vem. E ele, durante anos, ficou vivendo como peregrino lá, passou uma série de provações na vida, por uma série de situações, até o dia que ele sentou debaixo de uma árvore e entrou num estado de luz. Ficou um tempão meditando lá. Enfim, vocês podem procurar a história de Buda, que é uma história realmente magnífica. E esse grande ser, ele gerou poderia se dizer uma religião. Em alguns lugares até começa a ter dogmas e tal, mas na verdade é uma coisa bem aberta, sabe? Assim, mas é quase uma filosofia, mais uma filosofia que uma religião. Mas tem vários templos lá e é bonito de ver as pessoas. Para você entrar lá nesses templos, você tem que tirar os sapatos e subir as escadinhas. Nessas escadinhas tem duas serpentes, chamada Naga. Eu não sei se vocês sabem, mas as serpentes, elas estão na origem de todas as sociedades que tem por aí pelo esse mundo, sabe? Nas indígenas, nas aborígenas, nas asiáticas, inclusive na sociedade judaico-cristã. Por quê? Se a nossa encantada, maravilhosa serpente não tivesse entregue a maçã, ou na verdade, levado aquele lero com Evinha, seguinte, vai lá, aquela maçã, bacana, compartilha ela com Adão. Se ela não tivesse compartilhado com Adão, Eva e Adão estariam lá no paraíso até hoje, não é não? Pô, cara, que maneiro, Eva e Adão lá no paraíso até hoje. Eu acho demais isso. E nós, João, onde é que a gente estaria? Não estaria. A gente não estaria, não teria João, não teria Neto, não teria Ataque Festival, não teria arte, não teria pobreza, não teria tristeza, não teria sofrimento, não teria guerra, mas também não teria alegria, não teria comunhão, canto, dança, não teria nada. Então, o que está escrito ali, né, nas entrelinhas daquele livro tão importante na nossa sociedade, é que a serpente é a grande divindade que deu a luz à humanidade. Ela deu a luz a tudo. Na hora que Eva e Adão morreram, nasceu o tempo, nasceu a dualidade, nasceu o masculino e o feminino, nasceu o escuro e o claro, sabe? É aquele grande momento divino e que é comum a ancestralidade de toda a Terra. Assim, é uma coisa assim, impressionante. A gente fez uma pesquisa, inclusive, sobre isso, fazendo um trabalho importante sobre esse assunto. E, assim, a serpente está em todo lugar. Então, o Chant Dance, a gente foi nesses templos budistas. E você chega no templo budista, é uma coisa linda, né? Porque você tira os sapatos, você entra lá e tem aquele cara sentado na posição de lótus, sabe? Com um sorriso nos lábios, de olhos fechados, meditando, de peito aberto, sabe? É muito bonito. É muito... E todo mundo lá faz aquela reverência, sabe? Agradece. Então, é uma coisa muito bonita. E foi vários tempos. E aí eu perguntei, no dia seguinte que eu estava lá, no primeiro dia, eu fui a vários tempos, e uns lugares tinha muito pote. No restaurante a pote, eu fui um cara genial, o Dom Dinden, que faz potes incríveis também. E aí, cara, eu
eu reparei que quase todos esses templos eles eram vermelhos por dentro. Aí eu perguntei para o Tancrit, que era um co-curador que estava lá junto comigo naquela hora, aí com outras pessoas também. Mas, o Tancrit, por que é sempre vermelho? Ele disse, porque vermelho é a cor do paraíso. Vermelho é a cor do paraíso? É, porque é a cor da vida, é a cor do sangue. Então, no budismo, vermelho é a cor do paraíso. Olha que coisa maravilhosa, cara. Então, essa escultura... Ah, eu esqueci de falar isso. Nesse primeiro dia que eu tive esses templos e potes e tal, eu acordei sonhando com essa escultura e com um canto que dizia Buda é vida, Buda é paz, Buda amor, Buda é... Buda é vida, Buda é paz, Buda é luz, Buda é amor. Alguma coisa do gênero. E essa escultura é representando isso. Essas duas coisas de metal que estão ali são dois tambores. Eles têm esses tambores de metal que eles tocavam ali ao ar livre. Diz até que era para a guerra o tambor. Bom, tal tambor que não era, não. Mas é um tambor que ele vive ao ar livre, né? Ele pode chover nele que ele não estraga. E no centro gravitacional, como vocês veem ali, tem um vaso com uma planta, uma espada de Santa Bárbara, que é uma planta, né? Como é que é o nome desse tipo de planta? Dracena, que sobe diretamente para os céus. Então, eu queria essa conexão mesmo, terra e céu, né, que você tem aí na escultura toda, e apesar dessa horizontalidade dessa dança, sabe? Dessa dança de quando a gente dá a mão e dança uma ciranda, dança todo mundo junto, que entra nessa coletividade, sabe? Tem até uma frase do Nego Bicho, esse cara genial que faleceu ano passado, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa roda, quando ele falou isso, que ele diz que não existe essa ideia de começo, meio e fim. O que existe é começo, meio e começo. E eu acho isso maravilhoso, porque é assim que eu sinto. Sempre que a gente termina uma escultura, a gente já está começando outra, sabe? Sim. E aí eu pensei na dança de roda, que é assim, né? Começo, meio, começo. Quando você passa para outra pessoa, sabe? Né? Cadê meu? Esse negócio aqui é o contrário. Começo, meio, começo, sabe? E passa para outra pessoa. Então, é uma coisa que tem a ver com essa coisa da Kundalini, do Lila, né? Da continuidade infinita dos acontecimentos, das coisas e tal. Vamos mostrar agora a próxima só para dar tempo de a gente fazer e terminar com a do Mático, acho que também foi bem forte, mas primeiro não, essa ainda é. Não, essa não é. Essa é outra, né? De Japão. Japão, é Slug Bug. Essa está no ar agora, assim. Então, ela está sendo exposta lá no Forest Festival. E é uma escultura, é como se fosse um bicho larva, sabe? Um bicho, assim, que começa aqui e continua por ali. Você tem duas... Tem uma foto lateral que dá para ver isso. Tem uma foto lateral, vê se consegue... Ela Tá vendo? Você entra por aqui e sai pelo outro lado. Ela é toda equilibrada também, ela tem esse chão suspenso, a gente precisa tirar o sapato para entrar. Então, ela é mais uma expressão dessa animalidade que é o ser da vida, que somos nós, que é os nossos irmãos e irmãs, animais, e bichinhos, insetos. Essa família toda, da qual é tudo importante. Né? Você sabe, tudo é importante para a gente estar vivo aqui. A gente não poderia jamais viver dentro de uma sala de 4 paredes e ar-condicionado. A gente depende totalmente da natureza. Então, essa supervalorização que a gente tem da tecnologia é uma coisa assim que é uma falácia, né? É um equívoco. Porque a gente é carioca aqui, todo mundo vê uma montanha dessa gigante, como tem aí um marzão enorme, Baía de Guanabara, Lagoa, sabe? Tudo isso, a gente sabe disso. Né? A gente tem isso muito forte aqui dentro da gente. É isso que eu tento levar para o mundo também. Essas montanhas, esse mar, essa força gigantesca da natureza que um prédio fica pequenininho. Né? Você vai para Nova York, lá só tem prédio, cara. Tem um marzinho ali do lado, mas só prédio. Você não tem. A natureza ela fica pequena diante da civilização humana. Mas um prédio deles aqui, por mais que seja enorme e tal, ele não é maior do que o Corcovado, do que o Pão de Açúcar, ou do que o Pão de Açúcar, talvez até se chegue lá no alto, né? Porque essa galera faz uns prédios em alto mesmo. Mas então, tenta levar essa natureza, essa força, e essa coisa de que tudo está se relacionando. Tudo é uma rede de interconexões. Inclusive, esse trabalho é todo feito de crochê, né? Isso aqui são redes de crochê
que a gente faz à mão. Cada ponto aqui, esse aqui é tingido com cúrcuma, tem um cheiro forte. Cada ponto desse, aquele trabalho também foi tingido com cúrcuma. Cada ponto da rede foi um pontinho. Tem uma equipe de gente, a gente desenvolveu uma técnica de fazer crochê com dedo aqui no ateliê, e tem uma equipe que trabalha aqui, sabe? Assim, um trabalho desse precisa de muitas pessoas trabalhando, de tempo, não é barato de fazer, sabe? É uma coisa assim, é necessário que uma dedicação muito grande, tanto da nossa parte para fazer, quanto da parte de quem está convidando a gente, porque assim, é um trabalho muito coletivo, sabe? Assim, no fazer dele, pelo menos. E ele tem essa barreira ventre, então ele absorve também essa coletividade, as pessoas poderem entrar nele, deitar nele, dormir nele. Vários trabalhos meus, as pessoas já dormiram. Já recebi carta de uma pessoa dizendo, morava nos Estados Unidos, dizendo: hoje vai ser o último dia que eu vou dormir no seu trabalho. Todo dia, depois do almoço, eu tenho dormido no seu trabalho. Queria te agradecer e tal. Para mim, eu fico muito agradecido mesmo, porque eu acho que se a pessoa está dormindo no trabalho, é porque o trabalho está fazendo bem a ela. E é isso que eu quero mesmo, que o trabalho faça bem às pessoas, porque de má notícia não falta, né? A gente, assim, recebe má notícia o dia inteiro. Então, acho que a gente precisa criar um lugar que as pessoas possam respirar profundamente no seu ser interior e saber, cara, o que eu quero e o que eu posso fazer de fato. É um lugar lindo. É uma cidade chamada Tussuyama, no interior do estado de Okayama. É muito legal, é um festival que inclui várias cidades, sabe? O povo japonês é um povo muito cuidadoso, é um povo muito, assim, eu me lembro uma pessoa dizendo, um brasileiro até que morava lá, e ele trabalhava na embaixada, e ele falou com um colega dele japonês, mas eu vejo umas crianças andando pela rua, e eu também já vi, pequenininha mesmo, andando pela rua, não tem ninguém e tal, não sei o que lá, não tem problema e tal. Olha, amigo, a criança, quando está na rua, ela tem o pai e a mãe dela, mas todos nós somos pai e mãe dela também. Então, qualquer problema que ela tiver, alguém vai ajudar ela e vai caminhar ela. Você pode estar tranquilo que não vai ter problema para ela. É uma coisa bonita, né? Numa sociedade muito hierarquizada, mas muito coletiva também. O Japão tem uma coisa de coletividade, as pessoas nem ficam dançando muito uma com a outra, tipo casal, não. É meio todo mundo junto, sabe? E tal. E que não teve essa colonização ultraviolenta que a gente teve, né? Então, essa violência que a gente teve no Brasil, uma violência muito grave, né? Então, eu nasci em 64, né? Eu nasci no ano que começou a ditadura militar, e onde golpe de Estado, onde muita gente foi morta, sumida, né? Pessoas perderam seus filhos arrancados das casas. Então, eu sempre quis fazer uma escultura muito transparente, onde tudo que tivesse ali dentro dessa dança fosse visível. Inclusive, que a pessoa possa até, olhando, aprender como é que se faz, se quiser fazer em casa. Sabe? Eu tento dar uma coisa que as pessoas se sintam à vontade, inclusive. Vou fazer um Ernesto Neto aqui, e pendurar em casa, botar em algum lugar e tal. Não precisa estar assinado. O importante é o que o trabalho produz na pessoa, né? E a troca que a gente tem. É isso. Vamos passar para a última agora, porque tem a questão do tempo também, né, do nosso painel, para não deixar de falar do nosso barco tambor terra, que é o trabalho agora. Nosso barco tambor terra, tambor terra, tambor terra. Nosso barco tambor terra, tambor terra, tambor terra, tambor terra. Nosso barco tambor terra, 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 terra. Tambor, pé, tronco, como é que é? Tronco, tampa, libo, para onde que nós vai? Gente, bicho, gente, planta, onde é que nós vai? Tambor, pé, nosso bar, tambor, pé, alguma coisa já errei. Tambor, amor, aquela pegadinha que tem a música. Mas teve esse cantinho que apareceu, que foi ali que eu entendi que eu faço uma arte contemporânea. Que o meu trabalho foi se tornando mais poroso com o tempo. Os poros da pele foram ficando mais abertos, como se um microscópio chegasse bem pertinho da pele e visse toda essa
porosidade expandida. É um trabalho diferente da tela lisa de um telefone, sabe? Ele é uma coisa assim do computador, desse mundo do liso, sabe? É um trabalho que ele quer o corpo, a rugosidade do corpo. E esse trabalho aí, ele tem, nosso chão é todo de casca de árvore aqui, e a gente tem tambor de várias partes do mundo nesse trabalho. Tambores da Tailândia, da África, da Ásia, da América, sabe? Só não tem da Oceania, porque eu não tive lá para trazer, mas no dia que eu tiver, a gente bota lá. E aí, próxima imagem para a gente poder ver um pouco mais ampliada a escultura. Então, essa escultura, as pessoas podem tocar, evidentemente, né? E tem toda essa variedade de timbres. E ela tem uma coisa que eu descobri nela, o tambor, cara, que é comum a todas as sociedades, né? O tambor, ele é um ser muito poderoso, né? A gente sabe, muito poderoso, né? Assim. E o tambor, cara, ele é feito essencialmente de um tronco de uma pele. Então, ele é a mistura do vegetal com o animal. Tronco de uma árvore com a pele de um bicho. Então, achei muito... eu descobri isso fazendo esse trabalho mesmo. Muito interessante esse ponto de vista do tambor. E esse trabalho, ele é ali em frente ao Rio Tejo, o rio que sai de Lisboa. Um grande rio lindo. E um dia eu estava andando lá, muito antes de ser convidado para fazer a exposição, indo até conhecer esse museu. E eu, de repente, eu vi a foz do rio. Eu disse, caraca, foi ali que tudo começou. Quando eu virei a cara para o rio, eu via, assim, né, essas visões, via aquelas caravelas todas, cara, saindo das entranhas da Europa, com toda aquela confusão, sabe? E aquela sujeira, né? Que eram gente que não tomava banho, né? Os europeus, eles não tomavam banho naquela época, achavam que a água estragava o corpo. A gente muito fedorenta, sabe? Fedia mesmo. E aqui, chegaram aqui os índios, cara, os indígenas, né? Tomavam banho de manhã, de tarde e à noite, sabe? Se banhar, tá limpo, né? E tal, é uma coisa comum. Inclusive, também, quando eles chegaram no Japão, né? Que essas grandes navegações, eles chegaram no Japão também. Teve o mesmo tipo de situação. Os japoneses e japonesas tomavam banho e os caras não tomavam. Tem até a história de Shogun, um livro, que tem essa japonesa falando com o grande almirante lá do barco, sei lá. Olha, cara, tomar banho é bom, a água não faz mal, não. Limpa, olha que delícia. Vamos esfregar aí, passar um sabãozinho, uma loção, sei lá. Então chegou essa galera, saiu essa galera toda de lá. Então essa escultura tem essa coisa do barco. Nesse barco, que nem o canto disso, para onde é que a gente vai? O que a gente quer? Será que a gente consegue, vindo de várias culturas diferentes, unindo esses tambores todos, a gente consegue tocar no mesmo ritmo? Porque o tambor é aquela filosofia africana do Ubuntu. Você tem que tocar junto. Ou você está dentro ou você está fora. Se você estiver mais adiantado, mais atrasado, você está fora. Está dentro, está junto. E olha que curioso, o Ubuntu é um antropólogo, um pesquisador, sei lá. Estava lá na África, tinha a garotada ali, ele botou um monte de fruta no final e disse, aí garotada, primeiro que chegar lá é o dono das frutas todas. Sabe o que a garotada fez? Todo mundo deu a mão e saíram correndo juntos. Ah! Aí o cara falou, pô, que isso, cara, não tem o ganhador? Ele disse, mas o que adianta um ganhar e não ter com quem comer as frutas? Melhor a gente ganhar todo mundo junto. Então, é uma bela frase assim, para a gente pensar sobre o modelo de sociedade que a gente tem, né, e tudo mais. Difícil, né? Porque é difícil abdicar de tudo que a gente tem materialmente para coletivizar com todo mundo, ou como é que vai ser isso feito, mas é importante tocar junto e começar a perceber a importância dessa coletividade. Porque se não fazer uma batucada, ninguém faz uma batucada sozinho. Né? E uma batucada boa mesmo é quando está todo mundo junto. Então, será que a gente consegue juntar essa humanidade inteira? Né? A gente já podia começar aqui pelo Rio de Janeiro, que já é bem complicado aqui a coisa, né? Mas será que a gente consegue tentar entrar todo mundo numa batucada e num ritmo? E que esse ritmo vá amaciando a gente, né? Como os povos indígenas gostam muito de falar isso, de amaciar o branco. Vai amaciando a gente e a gente amansando. Aliás, a gente fala amansando. Vai amansando e a gente consegue dançar uma grande dança, né? Uma grande batucada. O carnaval tenta isso, né? É uma coisa maravilhosa que a gente tem aqui também, sabe? A gente tem muita dor, a gente tem muita alegria.
muita alegria que, acima de tudo, vem da cultura afro-indígena, né? Tão desvalorizado, né? Você não estuda quase na escola, não tem indígenas, né, e líderes espirituais, digamos assim, africanos, dando aula nas escolas. Pelo contrário, a gente está tendo um retrocesso cultural, onde a evangelização é uma coisa assim, muito fechada, né? Assim, não tem essa conexão com a natureza. Até porque o problema do cristianismo, que vem do judaísmo, ali, naquele livro, no livro sagrado, né, a Bíblia, que vem da Torá, Velho Testamento, na Gênesis está escrito que a natureza está lá para servir a gente. Em todas as outras culturas, as culturas asiáticas, africanas, da Oceania e das Américas originais, a natureza é nossa irmã, sabe? É parceira, é vida, sabe? É sagrada mesmo. Só a partir do livro judaico-cristão, a Bíblia, que a natureza ela está aí para servir a gente. Então, talvez não seja à toa que a gente está aí só tirando, né? E se atropelando no caminho, né? Vivendo aí cheio de prisão e hospital e sofrimento. Então, vamos... Então, para essa abertura, esse cara de azul aí é o Mangueirinha, mestre Mangueirinha. De amarelo lá é o Ricardo Teotrim. Esse querido aqui, eu não me lembro mais o nome dele, e dessa amiga aqui também não, mas ele toca essas tablas, ele é português mesmo, mas toca essas tablas indianas. Essa amiga aqui, ela é japonesa, e a gente chamou pessoas de várias origens diferentes, de musicais, que Portugal tem essa coisa, né? Como Portugal viajou e espalhou essa colonização para além de bem e mal, enfim, isso já aconteceu, a gente tem cuidado que tem agora, né? Eles têm essa coisa de gente do mundo todo lá, né? Então a gente não é à toa que essa escultura nasceu lá, né? Então a gente teve uma confraternização de vários ritmos, tinha gente africana, xamia, gente cubana, gente do norte da África, gente do Afeganistão, sabe? Gente de vários lugares trazendo ritmos diferentes, e a gente teve uma conversa de ritmos, palestras sobre ritmos, porque bumbum paticumbum pugurundum é uma frase, é um ritmo, né, que o Elcio falou para o Sérgio Cabral, né, não é uma coisa qualquer. Ele disse, olha, o samba era um samba de roda, e a gente mudou para bumbum paticumbum pugurundum, que a gente queria andar para frente, e assim ficou o samba carioca. Então, bumbum paticumbum pugurundum é um tratado muito importante na nossa sociedade, sabe? Tanto quanto penso logo existe na sociedade ocidental. A gente precisa honrar mesmo esses sábios dos tambores, sabe? Que tem muito a ensinar a gente. Então, pô, em vez da gente destruir o que a gente tem, vamos estudar o que a gente tem. Estudar. Eu estou estudando ali na Batucada, já passei muito tempo também com a turma Runicuim estudando aí esses conhecimentos de Ushibu, de Nhamberu, de Omama, né? De todos esses do hétero, vários seres que existem nessa multiculturalidade incrível que é o Brasil. Imagina se a gente estudasse nas escolas as histórias, algumas histórias indígenas. A gente estuda a mitologia grega, que é incrível. Mas, cara, são muitas. Neto, muito obrigado. Vamos ter uma questão da hora aqui. A gente nosso painel foi maravilhoso. Para mim, incrível mais uma vez, sempre aprendendo com você. Acho que é muito relevante para todo mundo que está aqui, né, pensando no mundo. São jovens querendo pensar o mundo, né, pensar o futuro. Né, tem que olhar para esse futuro ancestral que está presente, que é contemporâneo, que é poroso, que é amor, que é, né, comunhão. Então, obrigado por compartilhar aqui com a gente. Até breve. Espero vê-lo também pessoalmente em breve. Isso, Valeu, João. Gratidão, meu irmão. Um abraço para você e para toda a turma que está por aí. Viva a vida, muito amor e alegria e força para a gente conseguir ir trabalhando com amor e carinho e trazer o bem, né? Assim, né? Sabendo que o bem e mal também é uma mistura total, né? Valeu? Um abraço, Neto. Obrigado. Um abração.